Vim aqui para falar para vocês hoje então sobre um tema bem polêmico, que é o parto pélvico. 90% dos bebezinhos ficam na posição cefálica, que é a posição mais fácil, mais tranquila para o nascimento, que é a posição de cabecinha para baixo. 4% das crianças ficam na posição pélvica, que é a posição sentada. E 1% só fica na posição córmica, que é a posição transversa. De um parto, então, cefálico, o bebezinho ele começa nascendo pela cabecinha, né, que é o período conhecido como período expulsivo, quando o bebê encaixa ali no canal vaginal, né? E aí ele tem toda a descida do canal vaginal. Quando a gente vê os cabelinhos então aparecendo, é o período que a gente chama de coroamento, o bebê está coroando. Nesse momento, o bebê ele rotaciona, ele faz um movimento como se fosse de parafuso, ficando a face virada para frente, e aí logo depois diz que de 32 até 34 semanas é o período que ele vai virar e que ele vai ficar nessa posição até o final, provavelmente. Em um parto, então, pélvico, onde o bebezinho ele tá sentadinho, a cabeça é a última parte a sair. E a cabeça é a parte maior, então vai saindo todo o corpinho e daí por último sai a cabeça. E como a cabeça é a parte maior, é isso que gera tanto medo das equipes médicas que fazem assistência ao parto. É o chamado e o medo da cabeça derradeira, que é quando a cabeça ela não passa. Mas a gente tem como evitar essas situações, eu vou falar para vocês. Quando começa a sair o bumbum, é chamado então de parto pélvico. Mas existe também a possibilidade de começar a sair os pezinhos, daí se chama, né, um parto podálico. E até 1950 o parto pélvico era muito comum, mas com a entrada, né, da cesariana, grande quantidade de cesariana, e esse parto normal também que começou a ser mais instrumentalizado, e a saída também, a retirada das parteiras, acabou que essa técnica se tornou uma técnica parto pélvico. Ele é seguro e tão seguro quanto uma cesariana para bebês termos e abaixo de 4 quilos. A resposta é sim. Porém, a gente necessita de uma equipe que saiba realmente as condutas, que esteja ligado à fisiologia do parto, que compreenda as manobras, que compreenda o que ajudar essa mulher, né? Como ajudar ela a se posicionar na hora do parto, manobras para evitar ali a cabeça derradeira e principalmente o que não fazer para prejudicar o nascimento desse bebê. Gente, o parto pélvico ele exige mais atenção e cuidados ali na assistência intraparto. Tem que ressaltar que às vezes, gente, né, pode acontecer desse bebezinho ele nascer mais deprimido, um Apgar um pouquinho mais baixo, ele nasce um pouquinho mais hipotônico. Por quê? Porque às vezes acontece uma compressão ali do cordão umbilical, isso é muito comum. Pode, né, então acontecer de ter uma assistência respiratória ali após o nascimento. E vale ressaltar também que isso acontece nas cesarianas também. Então, não é devido ao parto normal, mas sim a posição que esse bebezinho está lá dentro. E segundo a obstetra Melanie Amorim, os mesmos indicativos de um bebê cefálico ir para uma cesárea os mesmos indicativos de um bebê pélvico ir para cesárea. Já para gestantes durante toda a gestação é uma técnica chamada Spin and Babies, que são alguns exercícios que a gestante pode fazer durante a gestação e inclusive no trabalho de parto para fazer esse bebezinho encaixar, para diminuir dor no trabalho de parto, para ajudar na dilatação e na progressão do trabalho de parto. E durante a gestação, ele vai auxiliar esse bebê a fazer essa rotação e ele se posicionar de cabeça para baixo. E se você está de 32 semanas e o seu bebezinho ainda continua sentadinho, tá na hora da gente começar a segunda estratégia, que é a acupuntura. Então, por muito tempo, se evitava, né, e se tinha medo com relação à utilização de agulhas com as gestantes. Porém, a acupuntura ela tem também uma outra estratégia que se chama moxa, que é uma erva, né, um bastão da erva da artemisia, que é queimado e pelo calor faz os mesmos benefícios, ativa os mesmos pontos, né, da utilização da agulhinha. E a gente já tem vários e vários aí artigos comprovando a eficiência da acupuntura com moxa para virar esse bebezinho. Cerca então de 60% desses bebês viram com a utilização dessa técnica de acupuntura. Mas ela deve ser realizada por alguém com experiência, que saiba realmente o que está fazendo, tá?
Então busca aí profissionais na sua cidade com qualidade. E ela deve ser realizada então de 2 a mais ou menos 3 vezes na semana. E de 32 ela tem uma eficiência até 35 semanas. Depois de 35, 36 semanas ela começa a perder a sua eficiência. E agora você tá com 36 semanas e o seu bebezinho ainda continua pélvico. Já preciso começar a pensar no parto pélvico ou optar por uma cesárea? Não. Existe uma última estratégia que é realizada por médico, que se chama versão cefálica externa. Essa versão cefálica externa ela deve ser realizada somente a partir de 36 semanas, porque ela tem dois riscos. O primeiro risco que a gente tem é o descolamento prematuro da placenta, ou você entrar em trabalho de parto, né, durante o procedimento. Então, por isso que a gente indica fazer somente nesse período gestacional, porque o bebê daí já está no período de nascer, tá? Ela deve ser realizada dentro de um hospital, um lugar seguro, justamente por essas condições que eu acabei de citar. O médico realiza esse procedimento com a utilização então de um ultrassom. Ele vai verificar onde está a cabecinha do bebê, onde está o bumbum do bebê e vai fazer uma manobra externa com a mão para fazer esse bebezinho girar. É uma técnica, gente, muito pouco utilizada, infelizmente, porque existe muito poucos profissionais que realizam ela, que têm uma certificação e que buscam esse conhecimento, tá? Então, se você está nessa situação, verifica se na sua cidade tem alguém que pode realizar essa manobra, certo? Ela é um pouquinho dolorida e pode ser feita também com analgesia. Se você decidir, então, e optar pelo parto pélvico, existem algumas recomendações. E quem fala essas recomendações pra gente é Frank Lovan, que fez, maravilhoso, fez inúmeros estudos em Frankfurt, e ele cita algumas situações que a gente precisa levar em consideração para realmente optar pelo parto pélvico, tá? Então, eu até vou ler para não esquecer de nenhuma das recomendações. A primeira situação, então, que ele cita para nós é a apresentação desse bebê. Preferencialmente, ele tem que estar pélvico e não naquela posição podálica que eu falei, que são os pezinhos para baixo. Então, o ideal é que ele esteja realmente sentadinho, de bumbumzinho, tá? E até ele comenta nesse artigo, isso é uma coisa bem interessante, que um médico, para ele poder realizar um parto podálico, ele já deveria ter feito a assistência a 100 partos pélvicos. Então, realmente, a gente precisa pensar. Trabalho de parto, então, ele deve ser um trabalho de parto espontâneo, deve vir de forma natural o seu trabalho de parto. A rotura da bolsa, o rompimento da bolsa também tem que vir de forma natural, evitar ali o rompimento de bolsa. Preferencialmente, não é regra, não ter as cesarianas anteriores, tá? Idade gestacional desse bebê, ele tem que ser acima ou igual a 36, 37 semanas, ou seja, bebê termos, Evitar, então, gente, feto com restrição de crescimento, porque o feto com restrição de crescimento, o corpo dele é bem pequenininho e a cabeça é uma cabeça grande, então aumenta ali a probabilidade de uma cabeça derradeira, tá? O peso estimado desses bebês deve ser em torno de, variando 2,5 kg até aí abaixo de 4 kg, Alguns artigos falam em 3,5 kg e 3,7 kg, tá? Mas não é nada fechado esse protocolo. O parto, gente, aí é uma coisa bem importante, tá? Como que a gente evita ali a cabeça derradeira? Preferencialmente, nesses artigos, eles falam a posição do parto deve ser o máximo possível na posição de 4 apoios, porque aí a gente consegue um aumento ali da cavidade do canal vaginal para a saída dessa cabeça, certo? E uma regra, Regra para o parto pélvico, não mexer no bebê. Então, esse bebê, quando a gente acaba mexendo no bebê, ele pode ter um reflexo. E a hora que ele tem um reflexo, ele acaba posicionando ou mudando a posição da saída dele. Então, a gente não mexe em bebê